Olá, é muito bom estar com você nessa sequência de temas que a Igreja do NASP tem trazido sobre as nossas crenças fundamentais. E na crença que nós vamos meditar e refletir hoje, nós temos o título do Ministério de Cristo no Santuário Celestial. Essa é a temática, em geral, que norteia esse tema que será tratado na série que nós temos hoje. Quando nós normalmente refletimos sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial, nós costumamos discutir duas características principais. A primeira delas é uma característica de intercessão, onde Jesus media no Santuário Celestial, especialmente tendo em vista as orações que ascendem aos céus, e ele media, nós oramos em nome de Jesus, não é verdade? E também nós temos a dimensão do juízo, como é previsto nos ritos do dia da expiação, e nós cremos que a partir da profecia de Daniel 8:14, das 2.300 tardes e manhãs, desde 1844, o juízo se iniciou no Santuário Celestial, e, portanto, na época que nós vivemos hoje, nós temos um trabalho onde Cristo ele intercede por nós, e ele, ao mesmo tempo, também administra um juízo enquanto sumo sacerdote. Esse é um breve resumo daquilo que é a crença adventista sobre o ministério de Cristo no Santuário Celestial. Mas, no dia de hoje, nós estamos juntos e eu gostaria de sugerir uma reflexão baseada no livro de Hebreus, onde esse aspecto maior do que eu mencionei sobre o trabalho de Cristo em intercessão e juízo é visto a partir de uma ênfase do livro de Hebreus, que é a ênfase de um sacerdote misericordioso e fiel. E o texto base para nossa reflexão neste dia está em Hebreus capítulo 2, verso 17, e com a palavra de Deus aberta, eu gostaria de fazer uma oração com você. Nosso amado Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra. Obrigado porque temos a possibilidade de refletir sobre o trabalho que Jesus Cristo faz em favor de cada um de nós no Santuário Celestial. Permita que a reflexão bíblica, Senhor, neste momento venha transformar o nosso coração, que possamos aprender algo acerca da fidelidade e da misericórdia de Cristo e que possamos nos beneficiar com essa misericórdia e fidelidade e também sermos fiéis a Ti por meio da nossa vida no dia a dia do nosso viver diário, nosso dia a dia e o nosso viver nesse ano de 2021. Sê conosco, portanto, nessa reflexão. É o que oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Não é novidade para ninguém que nós vivemos em tempos de pandemia. Uma pandemia que se estende por um período bem maior do que imaginávamos, trazendo muita dor, trazendo muitas crises e trazendo um jeito de viver muito diferente daquilo que nós estamos acostumados. Quando nós meditamos sobre o trabalho de Jesus na Bíblia, em geral, nós gostamos muito daquilo que nós encontramos nos evangelhos, é verdade? Aliás, temos 4 deles. Há uma ênfase bíblica muito grande no ministério terrestre de Jesus Cristo. E neste ministério terrestre, o que nós enxergamos é um Jesus compassivo, um Jesus misericordioso, um Jesus que se compadece com a situação de crise, com a situação de doença, com a situação também de pessoas que são excluídas da sociedade por fatores sociais e econômicos também. E muitas vezes, quando nós temos essa leitura inspiradora dos evangelhos, o nosso sentimento, às vezes, é mais ou menos assim. E se eu vivesse na época de Jesus, em que Jesus esteve neste mundo? Ou podemos pensar assim, e se Jesus viesse e se encarnasse justamente nessa época em que vivo? Então eu poderia tomar
pessoas, amigos, parentes que estão doentes, e eu poderia levar essas pessoas até Jesus. Eu poderia pensar naqueles que são desfavorecidos do ponto de vista socioeconômico, e eu poderia levá-los a Jesus. Jesus faria uma diferença tremenda na vida dessa pessoa. Jesus seria o grande médico que curaria com o seu toque poderoso, como nós lemos nos relatos de milagres de Jesus. Por que é que eu não nasci? Ou por que é que Jesus não veio na minha época? Eu gostaria de viver na época do ministério de Jesus. E esse tipo de sentimento é um sentimento piedoso, é um sentimento bonito. É importante nós imaginarmos o mundo do ministério terrestre de Jesus, tentarmos mergulhar nele. E ele é uma fonte de inspiração, de ensinamento para cada um de nós. E não é à toa que os relatos estão não apenas em 1, 2 ou 3, mas 4 evangelhos na Bíblia. O ministério terrestre de Jesus é a base para nós compreendermos e nos encantarmos com a pessoa de Jesus, não é verdade? Mas se a nossa reflexão ela para por aí, nós temos uma visão incompleta daquilo que é o ministério de Jesus. Porque nós não podemos nos esquecer que, de acordo com o ensinamento bíblico, esse Jesus que viveu em nosso meio há aproximadamente 2000 anos atrás, um pouco mais do que isso, esse Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus o Pai e atua como rei e sacerdote em nosso favor. Portanto, toda vez que nós pensamos, eu gostaria de estar vivendo nos tempos de Jesus, embora esse sentimento seja bonito, ele tem que ser completado com uma informação bíblica muito importante. O mesmo Jesus que atuou nessa terra, o mesmo Jesus que se compadeceu das pessoas nessa terra, ele continua ativo, ele continua ministrando em favor dos que sofrem, ele continua trabalhando em prol da humanidade. Quando nós refletimos sobre o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, nós não estamos lidando meramente com uma doutrina ou uma crença, nós estamos lidando com o Cristo presente, o Cristo contemporâneo, o Cristo que faz um ministério na minha e na sua época também, para nosso benefício. E esse ministério, obviamente, tem características diferentes do ministério terrestre dele, mas não é menos poderoso, não é menos especial. Ele não diminui a sua misericórdia, ele não diminui o seu poder, ele continua atuando em nosso favor. E aqui vem algo muito interessante para nós pensarmos acerca dessa característica celestial do ministério de Jesus Cristo. Se nós fôssemos perguntar, imagine que você está estudando a Bíblia com alguém, e você vai estudar a crença bíblica sobre a encarnação de Jesus Cristo. Ele vai se fazer homem nessa terra. E a pergunta que alguém pode fazer para você é a seguinte: por que foi necessário que Jesus se tornasse um ser humano? Por que foi necessário que ele se encarnasse? Por que foi necessário que ele nascesse de uma virgem e vivesse como um ser humano? É lógico que ele não é meramente homem, mas o Deus se tornou carne e habitou entre nós. Por que isso foi necessário? A resposta tradicional para esse tipo de pergunta, de inquietação, é a resposta da morte na cruz. E essa é uma resposta correta.
Essa é uma resposta bíblica. Aliás, nós encontramos essa resposta no próprio livro de Hebreus, que é base para as nossas reflexões nesse dia. Eu leio, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, no verso 14, diz que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte, eu leio agora o verso 15, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a morte de Cristo, ela era importante para trazer vida para todos nós. E para que ele morresse, era necessário que ele se tornasse um ser humano. Era necessário que ele participasse da carne e do sangue, como é dito no verso 14. Era importante que ele se fizesse homem para que ele pudesse morrer. E essa é uma resposta correta e bíblica, como nós já estamos demonstrando aqui. Mas o curioso é que o ensinamento da carta aos Hebreus nos dá mais detalhes sobre isso. Jesus não se tornou um ser humano apenas para morrer por nós. Jesus não se tornou homem apenas para sofrer a punição da morte em nosso lugar. E aqui vem um ensinamento que normalmente nos ensinos cristãos, esse ensinamento ele fica de lado, ele fica quase que esquecido. É a ideia de que Cristo se tornou homem, não apenas para morrer em meu lugar, mas para trabalhar hoje em meu favor no santuário celestial. Leia comigo o verso 17 do livro de Hebreus. Aliás, nós lemos no verso 14 que era necessário que ele se tornasse um ser humano, participasse da carne e do sangue para morrer. Mas o livro de Hebreus continua explicando mais. Além da morte, existe uma outra função a ser desenvolvida por Jesus. E nós lemos isso no verso 17. E o verso 17 é o verso que introduz o ensinamento mais específico do sacerdócio de Cristo na carta aos Hebreus. E nós lemos assim: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Veja, era necessário que ele se tornasse um ser humano, portanto. E eu continuo a leitura. Para que era necessário? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja, o texto de Hebreus nos explica que Jesus precisava se tornar homem, não apenas para morrer em meu lugar. Ele se tornou ser humano também, para que ele se tornasse um fiel e misericordioso sacerdote. Para que ele pudesse me socorrer quando eu sou tentado. Misericórdia e fidelidade são as duas características básicas do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Tudo que Jesus faz ali, em termos de intercessão e julgamento, são baseados nas suas qualidades de sacerdote misericordioso e fiel. Essas são as duas características. O que significa pensarmos sobre essas características hoje? A carta aos Hebreus vai elaborar essas características a partir do capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo sobre fidelidade.
E o capítulo 4 acompanha essa reflexão de fidelidade, onde os capítulos 3 e 4 de Hebreus vão trazer a ideia da fidelidade de Jesus enquanto sacerdote e vão aplicar para a realidade do povo de Deus, que também precisa ser fiel. E ao terminar o capítulo 4 e fazer a transição para o capítulo 5, a Epístola aos Hebreus vai começar a elaborar a segunda característica, que é a característica da misericórdia. É a característica da misericórdia. Observe comigo esses ensinamentos na palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus. Ele vai começar o capítulo 3 e vai dizer assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E veja agora a característica que é sublinhada no verso 2, conectada com o capítulo 2 e 17 que veio anteriormente. E ele vai dizer, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Note que o início do capítulo 3 da carta aos Hebreus é um início que vai destacar uma das duas características mencionadas no capítulo 2, verso 17. Essa é a característica da fidelidade. Jesus é explicitamente chamado de sumo sacerdote. Agora, o que eu acho muito curioso é que quando a Epístola aos Hebreus vai comparar a fidelidade de Jesus como sacerdote, a figura bíblica do Antigo Testamento para servir de comparação humana é a figura de Moisés. E eu gostaria de fazer algumas provocações sadias aqui, para a gente pensar um pouco. Por que Moisés? Para início de conversa, Moisés não é totalmente sumo sacerdote, não é tecnicamente um sumo sacerdote, embora ele tenha algumas ações que possam ser vistas como sacerdotais. Ele intercede pelo povo lá no Monte Sinai, por ocasião do pecado do bezerro de ouro. Ele vai consagrar os sacerdotes, ele vai participar na supervisão da construção do santuário, mas a rigor, o sacerdote que é escolhido, o sumo sacerdote que é escolhido, a escolha se concentra numa outra figura, que é o irmão de Moisés, é Arão. Aliás, quando nós vamos observar no capítulo 5, que, como eu disse, vai sublinhar a característica da misericórdia, claramente no verso 4, a comparação é com Arão. Você observa no capítulo 5, 4, Jesus sendo comparado a Arão. E por que não? Por que não? A comparação de fidelidade no capítulo 3, porque ela não é feita com Arão. Por que Moisés? Pense um pouco na história do povo de Israel. A história do povo de Israel é a história em Êxodo da construção de um santuário, do estabelecimento do sacerdócio. Agora eu gostaria que você refletisse um pouquinho. Você conhece a história de Êxodo? Qual é a figura que nós temos do sacerdote sendo estabelecido em Êxodo? O sacerdócio arônico. Bom, a verdade é que Moisés subiu algumas vezes no Monte Sinai, não é verdade? Como parte das prescrições que ele recebeu da construção do santuário, estava também a confecção das vestes do sacerdócio.
Você acompanha isso na altura do capítulo 28 de Êxodo. E nessa descrição das vestes, Arão é mencionado explicitamente. Arão vai ser sacerdote. Mas você sabe também que nessas interações de Moisés com o Senhor lá no Monte Sinai, Arão acaba fazendo algo estranho ali embaixo. Ele ainda não foi consagrado sacerdote, é verdade, mas já existe uma projeção em relação ao seu sacerdócio. E o que ele faz ali não é um papel de um sacerdote fiel. Não é verdade? Quando Moisés desce com as tábuas da lei e ele vê toda a apostasia por ocasião do bezerro de ouro, ele vai interagir com Arão e vai perguntar: o que é que você fez para que esse povo fizesse isso? O que aconteceu? E não é Arão que vai subir de volta ao Monte Sinai para tentar interceder pelo povo. Arão não tem condições de liderança de fazer isso. É Moisés que precisa subir. É Moisés que precisa interceder. Porque no contexto onde o sacerdócio está sendo levantado, esse levantar do sacerdote, ou do sacerdócio, já indica para nós que a humanidade desse sacerdote, ou desse sacerdócio, é uma humanidade defeituosa, falha. Nós temos no livro de Êxodo o levantamento, mas também a indicação das limitações da humanidade desse sacerdócio. Se nós vamos para o livro de Levítico, nós vamos ler também sobre a consagração ao sacerdócio. Mas o curioso ali na altura dos capítulos, especialmente 8, 9, 10, nós vamos perceber que logo após a narrativa da consagração do sacerdócio, nós temos na sequência o relato da apostasia dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Você conhece bem a história. O relato mostra para a gente o surgimento de um sacerdócio, mas ao mesmo tempo demonstra a fragilidade, a infidelidade desse sacerdócio. E ao longo das Escrituras, ao longo do Antigo Testamento, nós temos menções de importantes sacerdotes, importantes sumos sacerdotes, que fizeram um trabalho dedicado ao Senhor. Muitos deles de linhagem sacerdotal eram profetas também, como Ezequiel, Jeremias. Mas a verdade é que o sacerdócio, ao se alinhar à realeza, ele se tornou corrupto, ele se tornou infiel a Deus. Nós temos a história, por exemplo, de Eli, você se lembra bem? Um sacerdócio fragilizado. Temos outras histórias também, onde Jeremias fala sobre a importância da fidelidade, mas os sacerdotes, eles querem se livrar de Jeremias. Malaquias vai condenar o sacerdócio, dizendo que deles deveria sair o ensinamento, a lei de Deus, a pureza. Mas o sacerdócio estava corrompido. No capítulo 2 de Malaquias, é um capítulo forte contra a apostasia do sacerdócio. E quando nós vamos para as páginas dos evangelhos do Novo Testamento, nós encontramos a classe sacerdotal dos saduceus, que são a classe que domina, não é verdade? Domina a política em Israel, em conexão com o governo romano. Foram corrompidos pelo poder. É o sacerdócio que vai condenar Jesus à morte. É esse sacerdócio que vai, no sinédrio,
perseguir também os apóstolos no livro de Atos. É bem verdade também que esse mesmo livro de Atos vai dizer que boa parte dos sacerdotes se convertem à fé cristã. Então nós temos um quadro de bons sacerdotes, mas ao mesmo tempo a ideia de que o sacerdócio é marcado em grande medida por fragilidade, por infidelidades. E me parece muito curioso que quando o livro de Hebreus vai falar sobre a fidelidade de Jesus como sumo sacerdote, a sua relação não é com o sacerdócio arônico, mas é com a figura de Moisés. Precisava haver um outro tipo de sacerdócio. O livro de Hebreus vai até comparar com o sacerdócio de acordo com a ordem de Melquisedeque. Mas aqui a fidelidade é uma fidelidade comparável à de Moisés, não é verdade? Jesus é fiel àquele que o constituiu, assim como foi Moisés. Especialmente no contexto da crise do bezerro de ouro. Moisés é aquele que vai interceder por sua fidelidade. Por sua fidelidade. E é assim que o livro de Hebreus vai descrever o trabalho de Jesus, não é verdade? Se nós vamos para a altura do capítulo 4, verso 15, nós lemos de um Jesus, filho de Deus, grande sumo sacerdote, adentrou aos céus, e ele vai dizer que no verso 15, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas existe uma diferença básica entre nós e Jesus. Ele foi fiel a tal ponto de permanecer incontaminado pelo pecado. Fiel. Ele foi fiel. Ele não pecou, ele foi tentado, mas sem pecado. No capítulo 5, versos 7 em diante, nós lemos: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja só, nós temos informações poderosas nesses versos que nós acabamos de ler. Jesus está em oração, forte clamor, lágrimas. E nós nos lembramos aqui do período em que Jesus esteve no jardim do Getsêmani, orando a Deus, sentindo o peso do pecado, o peso do castigo da morte que estava por vir. E ele orava com forte clamor. Mas nós nos lembramos muito bem do conteúdo dessa oração. O conteúdo dessa oração, no final das contas, pode ser sintetizado: seja feita a tua vontade, Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus ora pela vontade do Pai. E o texto de Hebreus vai dizer que Jesus foi ouvido. Não no sentido de que Jesus não passaria pela morte, mas no sentido que ele foi ouvido. No sentido de que ele decide trilhar o plano da salvação. Ele decide trilhar aquilo que é da vontade de Deus para a salvação do ser humano. Ele aprendeu obediência. Olha só que interessante isso. Obediência à vontade do Pai, que era também a sua vontade. Ele não veio nesse planeta Terra contra a sua vontade. Ele veio porque ele decidiu se entregar, mas nesse momento, aonde o peso do pecado, o peso da
culpa, o peso do castigo da morte está se aproximando. Jesus, na sua humanidade, ele sente esse peso, ele ora ao Senhor, ora a Deus. E ele aprende obediência. É lógico que Jesus já tem uma característica divina de obediência ao vir a essa terra. Mas por meio da humanidade que ele tem, de sentir o peso de uma morte que se chega, na condição de um ser humano, ele agora exerce obediência em um novo nível, que é o nível humano, e não apenas o nível divino. Ele obedece enquanto ser humano. E é por conta de sua obediência, é por conta de sua fidelidade, que o texto vai dizer que ele foi aperfeiçoado para se tornar autor da salvação. Jesus, ao ser um ser humano e ao exercer obediência no nível humano, Jesus, em sua fidelidade, ele está em condições de trabalhar como nosso sumo sacerdote. Era necessário passar por essa tentação tão grande que era a morte. É importante nós meditarmos nesse ponto. O texto de Hebreus 4 nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E à luz daquilo que o livro de Hebreus ensina para cada um de nós, qual foi a maior de todas as tentações? Aliás, qual foi a essência da tentação? A maior de todas as tentações foi não fazer a vontade de Deus. A maior de todas as tentações de Jesus foi evitar o caminho da morte. Foi evitar o caminho do sofrimento. Evitar o caminho do sacrifício. O Getsêmani é a maior tentação de Jesus. Não é verdade? À luz daquilo que Hebreus está trazendo para nós no capítulo 5, a maior tentação é dizer: eu não quero morrer, eu não quero me entregar, é pesado demais esse fardo. Mas ele não ora pela sua vontade, ele ora pela vontade do Pai. Jesus passa pela maior das tentações, que é evitar a cruz. E é no capítulo 10 que nós lemos, nos versos 5 a 10. Veja só que interessante, Hebreus 10, 5 a 10. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, e aqui o autor de Hebreus, que queremos ser o apóstolo Paulo, traz para nós uma citação do livro de Salmos e aplica essa citação para a fala de Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, a encarnação de Cristo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O ministério terrestre de Jesus é caracterizado por fidelidade. É caracterizado por fazer a vontade do Pai. E qual é a essência dessa vontade? O texto vai continuar dizendo: sacrifícios, ofertas, holocaustos pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. E ele vai repetir: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E no verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Em conexão com o que nós lemos no capítulo 5, o capítulo 10 de Hebreus, ele também traz uma ideia muito bonita da fidelidade de Jesus, enfatizando especialmente o fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ao entrar no mundo, o capítulo 10, verso 5 de Hebreus vai dizer, Cristo
o autor de Hebreus coloca as palavras do Salmo 40, versos 6 a 8, nos lábios de Jesus: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te agradaste de holocaustos e ofertas. E no verso 7 diz: eis aqui estou. E o final do verso vai dizer: eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que vontade é essa? E a vontade vai ser mencionada no verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. A vontade divina de salvar o ser humano, a vontade divina de ter um sacrifício pelo pecado por meio de Jesus Cristo, que morreria em nosso favor. E Jesus vem cumprir essa vontade. Jesus vai ser fiel a essa vontade, vai ser fiel a esse propósito. A maior de todas as tentações de Jesus era se desviar dessa vontade, desse propósito. A maior de suas tentações era a tentação de sucumbir ao peso do sofrimento e evitar a cruz. Mas felizmente, Jesus é diferente de todos os sacerdotes que nós já vimos. Ele é fiel, a ponto de estar completamente sem pecado e de também estar pronto para atuar em nosso favor pela sua fidelidade provada até a cruz. E é com base nessa fidelidade que Jesus vai exercer o seu papel, a segunda característica, que era a característica de misericórdia no seu sacerdócio. E no capítulo 5 de Hebreus, nós lemos que cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer em favor deles dons e sacrifícios pelo pecado. E ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E você vai ver no verso 4 que a comparação agora de Jesus e do seu sacerdócio, na ênfase da característica da misericórdia, não é com Moisés, como foi no capítulo 3. A base de comparação agora é a comparação com Arão. E Arão tinha motivos para se compadecer, não é verdade? Rodeado de fraquezas. Jesus também. A diferença é que Arão não era apenas rodeado de fraquezas, mas as fraquezas faziam parte da sua própria vida também, em termos do pecado, e os sacerdotes em geral. Mas de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 15, Jesus não tem essa característica. É semelhante em todas as coisas, mas sem pecado. Não é verdade? E aqui está o sacerdote para exercer compaixão, misericórdia, se colocar no lugar, não é verdade? Cada sumo sacerdote deve ser escolhido dentre os homens. Gostaria que você meditasse nessa característica. Por que é que ele deve ser escolhido dentre os homens? Por que um sacerdote deve ser humano? E a resposta vem logo em seguida. Porque ele deve se compadecer. Ele deve se compadecer. Jesus já se compadecia da raça humana, mesmo na sua condição divina. Jesus já exercia misericórdia, mesmo na sua condição divina, pré-encarnação. Mas como sacerdote, ele precisa exercer a compaixão e a misericórdia em um outro nível, que é o nível humano. Ele consegue entender melhor. Não é verdade? Quando eu medito sobre essa questão de é necessário ser humano para então se compadecer no nível de humanidade, eu me lembro de uma situação bastante interessante e também curiosa. Quando a minha esposa estava grávida da nossa filhinha Sara, ela teve um parto
normal. E no hospital onde ela teve o parto, existia um treinamento prévio, onde o marido ia junto com a esposa para tentar ajudá-la ali no dia do trabalho do parto, no dia onde a mulher ia para o hospital para dar à luz, porque obviamente existem muitas contrações que antes do nascimento do bebê, e se existe um período muito grande ali, o marido está do lado dando aquele apoio, dando aquela força, não é? E o hospital tinha esse programa. A nossa esposa, a minha esposa, melhor dizendo, a minha esposa tinha uma amiga nossa, a nossa amiga, que era uma enfermeira. E o fato é que no dia do trabalho do parto, eu fiquei do lado dela. E as dores estavam muito grandes. E eu tentava confortá-la, tentava ali exercer o treinamento que foi feito, em termos de massagem, alguma coisa ou outra. Mas chegou no momento de uma dor tão grande que ela não queria saber do meu conforto. Ela não queria ouvir as minhas palavras. Ela queria a companhia da nossa amiga, que é enfermeira. E eu fiquei chateado naquele momento. Eu fiquei um pouco para baixo por conta dessa situação, mas eu entendia também. Mas depois, refletindo sobre essa situação, para mim ficou muito claro. Eu não podia dizer para ela que eu entendo aquilo que ela está passando. Eu sou um homem. Mas a enfermeira amiga, ela já teve parto, ela como mãe já teve um parto normal também. Ela passou pelo que a minha esposa estava passando. E o conforto dessa amiga era melhor do que o conforto do marido. Eu creio que, resguardadas as devidas proporções e também as diferenças dos casos, esse tipo de ilustração ele é útil para a gente entender por que um sacerdote deve ser escolhido dentre os homens. Por que é que Jesus, para exercer o seu trabalho de misericórdia em seu sacerdócio, ele deve ser escolhido entre os homens, não apenas para ter compaixão e misericórdia no nível divino, mas também no nível humano. E Jesus se compadece de nós, ele trabalha em nosso favor. O capítulo 7, versos 24 a 25, ele continua para sempre, porque ele vive para sempre no seu sacerdócio imutável, e todos aqueles que se aproximam dele, ele pode salvar totalmente, porque ele vive para sempre para interceder por eles. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia. No nível humano, ele sofreu todas as coisas. E eu leio no capítulo 2, verso 18, que é perto do verso 17, que foi o verso inicial da nossa reflexão nesse dia. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por meio da sua fidelidade, ele tem condições de ajudar. E por meio daquilo que ele passou, ele tem misericórdia. Ele se compadece. E é por isso que no capítulo 4, versos 14 a 15, nós lemos esse belo texto que reúne essas duas características, fidelidade e misericórdia. Temos Jesus, Filho de Deus, grande sumo sacerdote, está nos céus, adentrou aos céus, está no santuário celestial. Conservemos firmes a nossa confissão, sejamos fiéis, no sentido de não desanimarmos. Porque, assim como Jesus não desanimou, ele foi até o fim na cruz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, para esse Jesus que está nos céus, no santuário celestial, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Qual é a grande mensagem
do ministério de Cristo no santuário celestial. É a mensagem de um sacerdote misericordioso e fiel. Um sacerdote que passou por todas as provas possíveis, mas ele foi até o fim. Ele não desanimou. E ele está trabalhando em nosso favor hoje, estendendo a sua grandiosa misericórdia. Mas essa misericórdia não vai durar para sempre. O juízo que já começou, ele irá ser concluído. E é por isso que nós precisamos encontrar essa graça misericordiosa em tempo que é oportuno. O tempo está acabando. E é por isso que devemos ser fiéis. Devemos conservar firmes a nossa confissão. Precisamos aproveitar o tempo que vivemos para recebermos misericórdia do sacerdote fiel que está no santuário celestial. Eu gostaria de ler no final da nossa reflexão um trecho do livro Caminho a Cristo, página 14, que vai falar um pouquinho sobre essa humanidade de Jesus. E uma humanidade que não é necessária apenas para morrer em nosso favor, mas para trabalhar em nosso favor hoje, após sua ressurreição e ascensão para o santuário celestial. E Ellen White vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele o deu não somente para que vivesse entre os homens, tomasse sobre si os seus pecados e morresse em sacrifício por eles. Não, é mais do que isso, eu estou comentando aqui. Ela continua: deu-o à raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Ele, que era um com Deus, ligou-se aos filhos dos homens por laços que nunca se romperão. E ela vai mencionar Hebreus 2:11. Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Curiosamente, Hebreus 2 é a base da nossa reflexão nesse dia. Ele é o nosso sacrifício, mas ele também é o nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se, através dos séculos eternos, unido à raça que ele, o Filho do homem, redimiu. Jesus não se encarnou apenas para morrer em seu lugar. Ele se encarnou para que, como o Deus encarnado, ele esteja agora no ministério sacerdotal do santuário celestial, para oferecer graça, oferecer misericórdia em tempo oportuno, baseado na sua fidelidade. A fidelidade que foi até o fim em termos de sacrifício, para que hoje eu e você pudéssemos ser socorridos em tempos de tentação e necessidade. O livro de Hebreus nos convida agora a nos aproximarmos ao trono de graça. Pense mais sobre o trabalho de Cristo no santuário celestial, o que ele oferece a nós em termos de fidelidade e misericórdia. Que essa graça te envolva, que essa fidelidade te constranja, transforme o seu coração e o meu também, para encontrarmos graça em tempo oportuno. Se esse é o seu desejo, ore comigo ao concluirmos essa reflexão sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. Nosso Pai grandioso, muito obrigado, porque em Cristo Jesus, a vontade divina de salvar a humanidade por meio do seu sacrifício pode ser cumprida. Obrigado porque na vontade divina nós recebemos misericórdia, nós recebemos graça em nossas fraquezas, em meio às tentações, em meio às lutas. Ajuda-nos, Senhor,
a sermos fiéis. Ajuda-nos a não desanimarmos. Ajuda-nos a nunca abandonarmos o nosso contato com o nosso sacerdote celestial. Que nele encontremos inspiração para a fidelidade, inspiração para perseverarmos até o fim. E que nele encontremos também a tua graça e a tua misericórdia em tempo oportuno. Sabemos que o final do juízo se aproxima. Sabemos que a volta de Cristo está próxima. Por isso, nos ajude, Senhor, a nos aproximarmos cada dia do trono de graça para recebermos essa misericórdia em tempos oportunos e também para estabelecermos, por teu poder, a fidelidade de estarmos sempre junto ao Cristo fiel e misericordioso. Abençoa cada lar, a cada pessoa que está agora assistindo essa mensagem, pois oramos no precioso nome de Jesus. Amém.